Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nossa aula será sobre as medidas de temperatura, mas apenas uma parte introdutória. A gente vai abordar só os principais conceitos envolvendo as medidas de temperatura. Inicialmente, vamos falar sobre propriamente dita a temperatura. Antes de falar a definição, eu quero que vocês saibam, que vocês lembrem que todos os corpos que estão ao nosso redor e até nós mesmos somos constituídos por moléculas, certo? Nós somos o agrupamento, um monte de moléculas juntinhas. E o que é que significa? Se essas moléculas estiverem mais agitadas, se elas estiverem se movimentando muito, significa que o corpo está mais quente, certo? Mas se elas estiverem mais relaxadas, não estiverem se movimentando muito, a gente tem um corpo mais frio. Então, a temperatura, ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, mais quente o corpo, certo? E o termômetro, é o dispositivo utilizado para verificar a temperatura, seja da gente, dos seres humanos, certo? Como é o exemplo da terceira imagem. A gente utiliza esse termômetro geralmente para medir nossa temperatura. Agora, na alta do Covid, a gente vê que nos shoppings e nos ambientes onde estão liberados, estão utilizando esse termômetro da segunda imagem, que é mais rápido para medir a temperatura. E nessa primeira imagem tem um termômetro de parede, que é um termômetro para medir a temperatura do meio. Então, o termômetro ele é o dispositivo que vai ser utilizado para medir a temperatura, seja dos corpos ou seja do ambiente, e eles podem ter vários formatos e estruturas. Antigamente, os termômetros utilizados para medir a temperatura da gente, seres humanos, eram esses termômetros onde dentro era mercúrio. Só o que é que acontece? Essa substância ela é extremamente tóxica. Então, quando algum termômetro vinha a quebrar, aquele material que era liberado era extremamente tóxico e causava várias doenças. Então, para evitar que as pessoas ficassem doentes ou tivessem alguns acidentes, foi trocado esses termômetros mais antigos pelos termômetros atuais, que são termômetros digitais na maior parte das vezes, certo? A temperatura, a gente pode encontrar ela em várias escalas possíveis, dependendo do lugar onde você esteja. Aqui no Brasil, a gente mede a temperatura em Celsius. São 20 graus Celsius, 30 graus Celsius. Graus Celsius é a escala de temperatura que a gente utiliza. Então, no Brasil, nós utilizamos a escala de temperatura Celsius. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, lá eles utilizam a escala de temperatura em Fahrenheit, certo? Que o símbolo é o F. O Celsius aqui do Brasil é o C. Então, há uma divergência, há uma mudança aí. Eles medem a temperatura em uma escala, que são os Fahrenheit, em Fahrenheit, e aqui no Brasil a gente mede Celsius. E além dessas duas escalas de temperatura, além dessas duas unidades de temperatura, nós também temos o Kelvin, que é mais relacionado às ciências, porque todas as trabalhos, a gente vai falar disso mais na frente, em relação ao Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, ele existe para todo mundo quando vai entregar algum trabalho, um trabalho internacional que outras pessoas de outros países vão ler, ou um documento oficial onde outros países vão ler, tem que utilizar as unidades internacionais. E a unidade internacional de temperatura é o Kelvin. Então, a temperatura Kelvin é a temperatura utilizada mais em trabalhos internacionais e documentos, pois é a temperatura, sim, é a unidade internacional de temperatura e é utilizada mais em documentos e artigos e assim por diante. No Brasil, nós utilizamos os Celsius, onde o símbolo é o C, certo? Nos Estados Unidos e outros países também utilizam o Fahrenheit, onde o símbolo é o F. E em trabalhos científicos, de uma forma mais relacionada à ciência e a trabalhos, nós temos o Kelvin, onde o símbolo é o K.
E assim nós encerramos nossa aula de hoje. Como eu tinha falado no início, é apenas uma introdução. A gente viu o conceito de temperatura e as escalas, e na nossa próxima aula nós iremos trabalhar em cima dessas escalas e como relacionar elas, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube, e lembrem de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!